Olá, vamos começar aqui uma transmissão. Hoje, dia 20 de agosto, estamos começando aqui a live com o tema O Poder de Cura das Mães. Deixa eu só verificando a conexão aqui de um outro aplicativo. Olá, boa noite. Entrou? Acho que estamos entrando. A conexão tá. Olá. Pessoas queridas, Milena, Conceição, Alessandro. Olá a todos, boa noite. O tema da nossa live hoje é um tema muito precioso para mim. Para mim, falar de maternidade é uma satisfação muito grande, porque a maternidade foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que é para a maioria das pessoas, né? Esse divisor. E aí eu coloquei esse título para a gente bater um papinho aqui de 21 minutos, que é o poder de cura das mães. O poder de cura das mães é o mesmo poder também de adoecimento. Essa bênção que nós mães temos de influenciar os nossos filhos, de exercer um poder nos nossos filhos, se nós não estivermos bem, se nós não estivermos saudáveis, equilibrados, essa bênção ela vai funcionar como maldição. E é exatamente por isso que eu acho tão valioso a gente falar sobre isso, né? Porque ou a gente é mãe, ou a gente tem uma mãe, né? Então, para os homens é interessante também nesse sentido de terem uma mãe e também porque existe um poder do pai, é óbvio, desde o início, senão não haveria vida. O que eu quero salientar aqui é esclarecer primeiro como é que surge isso, né? Que história é essa de poder de cura das mães? Gente, o poder de cura das mães, ele mora no vínculo profundo e amoroso que existe entre mães e filhos. Um vínculo, inclusive, visceral, porque tem essa conexão inteira com o organismo da mulher. Né? Existe uma conexão com o organismo do pai também, claro. O espermatozoide esteve lá no início da história e toda multiplicação celular tem metade do DNA do pai. Tanto que é muito comum nós, quando estamos grávidas, né, as mulheres grávidas, o pai chega perto da barriga, a gente percebe uma reação do bebê. E aí, para que nós possamos ser mães que curam, o que precisa acontecer? Em primeiro lugar, tá sem som? Será que mais alguém tá com esse problema aí sem som? Não, né? Eu acho que o som é do próprio celular, Conceição. E o que nós precisamos fazer ou ser, né, para que a gente seja mães que curam? O que vocês acham que a gente precisa? Alguém quer chutar alguma coisa aí? Enquanto vocês estão pensando, eu já vou responder. Ok, Jussara, tá normal o som aí, que bom. Para a gente ser uma mãe que cura, a gente tem que ser saudável. A gente precisa estar minimamente equilibradas, felizes. Como é que a gente mede a nossa saúde? A gente mede a nossa saúde por bons relacionamentos, por saúde orgânica, por realização profissional, por dinheiro, pelo dinheiro que a gente ganha, né? Então, basicamente, esses 4 pontos aí. E a gente pode também acrescentar
uma realização mais metafísica, mais espiritual, né? Isso seria considerado um plus em algumas teorias do conhecimento, mas eu acho que cada vez mais ela vai ser incorporada como dentro do pacote básico. A gente precisa de uma realização orgânica, uma saúde orgânica, de uma realização emocional, de bons relacionamentos afetivos, sexuais, e de uma realização profissional com uma satisfação, inclusive financeira também. E também uma conexão com algo maior, que é algo que nos traz alegria, que nos traz fé, que nos traz otimismo e que nos traz bons resultados, né? As pessoas que trabalham na saúde sabem que, por exemplo, um sujeito que vai para uma UTI, num quadro mais grave, se ele tem fé, se a família tem fé, o percentual de cura, de reabilitação dessas pessoas é significativamente maior do que as pessoas que não têm uma prática espiritual, uma prática religiosa. E aí, nós mães podemos medir a nossa saúde por esses aspectos aí da vida. Então, se você se sente uma pessoa realizada nesses vários aspectos, você tem muito mais condição e tem plena capacidade de auxiliar o seu filho a estar na saúde também. Porque o que acontece nesse poder de cura que é ligado a um vínculo profundo e fortíssimo entre mães e bebês? O bebê, a criança, por um amor profundo e muitas vezes também cego, se sacrifica por nós. Se todos aqui, todas essas pessoas queridas aqui, entenderem, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos todos. Se todas essas pessoas aqui entenderem que, na medida que a gente está bem, a gente faz bem para as pessoas e principalmente para as pessoas mais próximas, e o vínculo mais profundo é vínculo de maternidade e paternidade, eu já vou ficar satisfeitíssima com esse bate-papo nosso aqui hoje. E eu vou contar 3 histórias para que, até pelo fenômeno dos neurônios espelho, possa auxiliar vocês, né? Porque eu vou contar aqui 2 histórias de sucesso, digamos assim, de uma intervenção positiva, no sentido de promoção da saúde, e vou contar uma história que não é bem de sucesso. E aí, pelo fenômeno de neurônios espelhos, na hora que eu estiver aqui contando uma história, por exemplo, que não é de sucesso, digamos que os neurônios que participaram do caminho sináptico de uma história de não sucesso vai gritar: opa, temos uma história aqui também de não sucesso. Tá? Mais ou menos assim, né, gente? Metaforicamente falando. E quando eu estiver contando a história de sucesso, vai acontecer o oposto. Vocês vão se lembrar, muito provavelmente, de histórias de sucesso e vão também ter inspirações, ter criatividade para resolver algumas histórias, né, que porventura esteja acontecendo com vocês. Então, olha só, muito do que eu estou falando é baseado, além de psicologia, em nova medicina, que é uma coisa maravilhosa que entrou na minha vida há mais ou menos 6 anos atrás. Eu comecei a ter contato, comecei a estudar, fiz 2 cursos nessa área. O último foi de bioalinhamento, que é um protocolo maravilhoso disso. E quando eu fiquei sabendo dessa nova medicina e entendi a base disso, a minha vontade era pegar um caixote, pôr na praça pública e gritar para o mundo: meu Deus, tem um holofote no fim do túnel que a gente não está sabendo, a gente está olhando para o chão, vamos olhar para frente para esse holofote. E aí, mesmo eu não sabendo ainda da nova medicina, quando eu estava grávida, né, porque as minhas filhas estão com 8 anos, eu comecei a saber de nova medicina tem uns 6 anos, mais ou menos. Intuitivamente, depois eu vi que eu agi de uma maneira assertiva e pude fazer uma intervenção de saúde na vida das minhas filhas e na minha também. O que aconteceu? Estava eu com 24 semanas de gestação, uma gestação gemelar, fui fazer uma ultrassom
E a médica que estava fazendo a ultrassom, que é uma médica renomada aqui em Goiânia, ela é até professora na UFG, virou para eu perguntei como é que estavam os bebês, estava tudo bem, tudo, e a posição delas era sentada. As duas estavam sentadas. E aí eu falei, poxa vida, eu quero um parto normal e tal. Ela falou assim, sem a menor chance, pode desistir disso. Não tem possibilidade de você ter parto normal, não, porque gemelar as duas sentadas com 24 semanas, com um já é difícil, virar duas então não vira de jeito nenhum. E foi bem taxativa, eu fiquei super magoada na hora. Saí de lá, assim, com o olho marejando de água. Foi um fim de tarde, no dia seguinte de manhã eu fui no meu obstetra, que é um fofo, Dr. Luiz Carlos, levei o ultrassom, contei a história para ele e falei, é verdade, Dr. Luiz, que não vai ter jeito de eu ter parto normal mesmo, absolutamente. E ele, muito sábio, né, e uma gracinha também, parou e falou assim, ué, nos meus não sei quantos anos, 16 anos, uma coisa assim, de profissão, eu não consigo afirmar certeza absoluta de praticamente nada em relação à gestação e parto, mas realmente a probabilidade, se a gente considerar as ocorrências de fato, é muito baixa, tal, mas não se preocupe, enfim. Ok, mas de qualquer forma, quem eu confiava por sorte, que é realmente uma pessoa muito digna de confiança, falou que não era algo absoluto, como a médica do dia anterior tinha dito. E pela faculdade de psicologia, pela formação como doula, eu era razoavelmente bem preparada para gestar e parir. E aí eu resolvi o seguinte dentro de mim: eu vou fazer a minha parte. Eu quero um parto normal, porque para mim o parto normal, ele é importante não só pessoalmente por tudo que eu acredito, de todas as implicações psíquicas de um parto normal, etc e tal. Eu quero um parto normal também para eu poder entender desse lado, né, da vivência de um parto, como é que funciona o parir, para quando eu estiver auxiliando as minhas doulandas, eu ter um conhecimento de causa, assim, vivencial. Aí a primeira coisa que eu fiz foi dar uma bronca na Maitê e na Maísa, porque eu fiquei muito chateada, inclusive, e aí eu dei uma bronca na Maitê e na Maísa, usando da autoridade que nós pais temos sobre os nossos filhos, que é até uma coisa muito bendita pela questão da ordem, da hierarquia dentro das constelações. E aí eu dei uma bronca nelas mais ou menos assim, eu queria engravidar no ano que vem, vocês vieram um ano antes? Ok. Vocês vieram duas de uma vez? Ok. Eu tinha vontade que viesse um homem na família, porque minha família só tem mulher, aí veio duas mulheres? Ok, tranquilo. Mas agora, vocês duas resolverem sentar nessa altura do campeonato para não permitir nem a tentativa de um parto normal, isso aí não. Pode parar. Pode parar. Presta atenção que eu tô mandando vocês desvirarem. A Jussara tá falando, tadinha dos meus anjos, mas foi ótimo eu ter feito isso, Jussara. Seus anjos nasceram de um parto normal rápido, indolor até, né, para mim, e foi muito bom para nós. Seus anjos são anjos mesmo. E isso acabou, inclusive, essa experiência minha de final de gestação, de ter acontecido isso, acabou fazendo um marco psíquico numa relação muito bacana de mãe e filhos, numa relação de parceria, uma relação que superou as estatísticas médicas, né? Porque as duas viraram, o dia que eu entrei, eu não fiz mais ultrassom, no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu cheguei na maternidade com 7 centímetros de dilatação, e uma estava encaixadinha, a outra estava praticamente reta, ela estava em L, mas aí a chance era que a primeira nascesse, a segunda acabasse de se esticar e ajeitar e nascesse, e assim foi. O que que eu fiz? Além de eu ter dado essa bronquinha nelas, depois eu falei o seguinte, a mamãe vai ajudar vocês a virarem. O nosso corpo é capaz de fazer isso, o nosso corpo é potente, o nosso corpo tem capacidades infinitas e a mamãe vai ajudar vocês a virarem.
fiz acupuntura, andava de gatão, plantava bananeira, todas as coisas que eu aprendi no curso do Laje. Se alguém tiver interesse nesse tipo de coisa, eu estou à disposição depois para a gente bater um papo. Não é o caso aqui eu ficar entrando nesses detalhes. Mas eu fiz isso em paz. Eu falei assim, eu vou fazer a minha parte. No dia eu fiquei chateada, chorei, depois eu elaborei a minha frustração e foquei na solução e agi assertivamente. E aí no dia do parto, elas nasceram de maneira natural. E eu fiquei extremamente feliz e agradecida com isso. Isso mostra para nós, mães, como nossos filhos querem nos agradar. Quando eu verdadeiramente falei para elas de uma maneira muito honesta e profunda o que eu queria, o que eu precisava, elas se moveram, elas se alinharam com esse meu desejo consciente e também inconsciente. Né? Então, é aí que mora essa capacidade da mãe de intervir nos filhos. Nesse caso, eu tinha essa necessidade pessoal e elas foram parceiras, toparam e entraram na minha. E foi muito bom para elas também. E aí, questão de primeiras filhas, gêmeas, eu tentando amamentá-las e criar elas amamentando só no peito, eu não estava conseguindo. E eu fiquei muito exausta. Exausta, assim, num nível da minha mãe querer interferir, falar, vou pagar uma enfermeira para te ajudar, porque depois você vai cair de cama, etc, etc. E eu insistindo, e meu marido falando, Márcia, pelo menos de noite, vamos dar mamadeira. Enfim, eu até comecei a dar um pouco de mamadeira à noite, mas mesmo assim eu ficava muito cansada. E eu sempre contei para as pessoas próximas de mim, de brincadeira, que eu não desmamei a Maitê e a Maísa que me desmamou. Porque quando elas fizeram 4 meses, logo depois que elas fizeram 4 meses, elas começaram a não querer mamar no meu peito, começaram a querer a mamadeira. E aí começou ali aquela insistência minha, o negócio não estava funcionando, estava rolando um estresse. Por fim, chegou um momento que elas chorando, chorando, chorando de fome e não pegava o peito e eu comecei a dar mamadeira e aceitei amamentá-las com mamadeira. Fiquei uns 2 dias chorando triste porque eu amava amamentar, mas aí depois de 2 dias também elaborei o luto, a frustração do peito, segui a vida, mas ficava com um incômodozinho dessa história, porque na minha cabeça, dos meus planinhos de saúde, era para amamentá-las 1 ano. Então, assim, eu fui desempregada 8 meses antes, né, do meu papel de amamentação aí. Aí, depois, estudando nova medicina, vendo como é que nós funcionamos nas nossas respostas biológicas e a questão da conexão do bebê com a mãe, o que eu entendi nessa minha experiência? Que as minhas filhas, sabendo que eu estava realmente cansada, exausta, falaram assim, mãe, pode deixar, nós vamos te dar uma forcinha, a gente não vai mamar no seu peito mais não. Relaxa aí, a gente vai ficar só com a mamadeira. Fez todo sentido para mim o dia que eu tomei consciência disso, lembrando dos fatos, foi uma coisa que me emocionou muito no dia. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria passado com mais leveza por isso, ou eu ficaria menos exausta a ponto delas não precisarem entrar em sacrifício e se desmamar, né? Elas mesmas falam, não, mãe, eu estou desmamando aqui, para o seu bem. Ou eu concordaria com elas com mais paz, não ficaria 2 dias muito triste chorando. E a outra história que eu quero contar para vocês, que pode auxiliar vocês aí terem algumas ideias, né, das experiências de vocês, é de um atendimento que eu fiz que me marcou muito, que foi logo no início, quando eu comecei a tratar com nova medicina, foi até depois do primeiro curso que eu fiz, há mais ou menos 5 anos atrás. Chegou para mim, eu até contei num vídeo aqui uma vez, chegou para mim uma mãe com uma menininha ela estava com quase 2 anos, ou tinha acabado de fazer 2 anos, alguma coisa assim, com uma infecção de ouvido muito forte. E aí ela perguntou que terapias que eu trabalhava e, enfim, ela ficou sabendo da nova medicina pela Ciência do Início da Vida, foi o primeiro curso que eu trabalhei a nova medicina e marcamos dela ir no consultório, eu falei para ela ir junto.
Qual não foi minha surpresa que ela chegou junto com o pai da menina, que ela tinha me avisado que eles tinham se separado. Durante a sessão, o pai dessa criança, ele era bastante falante, para não dizer, assim, uma matraca. Falava realmente muito. E enquanto ele falava comigo, e a mãe estava mais para trás, ela fazia uma carinha assim, tipo, Deus me livre, eu não aguento mais. Ficou claro para mim que o conflito daquele casal, na verdade, daquele pai e daquela mãe, estava sendo demonstrado por aquela criança. E aí eu nem cheguei a atender essa criança, nem cheguei a aplicar técnica nenhuma nessa criança. Depois que acabou a sessão, eu percebi ali uma dinâmica. Eu falei pelo telefone com a mãe, ela falou, você viu? Ele fala demais, eu não aguento, tudo ele quer interferir, tudo ele quer controlar, tudo ele quer mandar. Eu falei assim, eu sei que você não aguenta ouvir ele. Tanto que a sua filha está ficando com o ouvido entupido de infecção para não ouvir. Ela falou assim, você acha que isso tem a ver? Eu falei, eu praticamente tenho certeza. Porque, embora realmente ele seja falante e tudo mais, se você conseguir separar o que tem de bom, de positivo, de útil, de amoroso, e tomar aquilo para você como um aprendizado, como uma contribuição do pai que você escolheu para sua filha, ele pode não ser atualmente o companheiro escolhido para sua vida, mas ele foi um pai escolhido por você para sua filha. Se você conseguir escutar o que o seu ex-marido tem de bom, sua filha vai ficar liberada dessa infecção de ouvido, que era uma infecção assim bastante acentuada, num nível de indicação cirúrgica. Então essa mãe me procurou muito desesperada, muito sofrida, porque tinha mais ou menos um ano que ela vinha com essa infecção crônica e não tinha mais antibiótico, não tinha mais o que resolver. E imaginem há quanto tempo que ela estava num processo de divórcio. Um ano. Aí, do jeito que foi a nossa conversa, isso deve ter caído uma ficha para essa mãe, e aí eu dei umas orientações, de acordo com a nova medicina, que é falar no ouvido direito da criança, um determinado texto, tal, que num outro momento a gente pode falar sobre isso. Ela me ligou uns 5 dias depois e falou assim, mas eu tô chocada porque o que não aconteceu em um ano, praticamente, aconteceu em 5 dias. Ela não tá chorando de dor no ouvido, ela tá bem e tal, enfim, me deu um feedback super positivo. E eu orientei que ela continuasse, porque ela precisava, no mínimo, durante 7 dias, falar no ouvidinho dela. E falei que qualquer coisa ela entrasse em contato comigo. Ela não entrou mais em contato comigo, mas eu soube que essa criança não tinha feito cirurgia. Pouco tempo depois. Então, eu imagino que as coisas ficaram bem. Eu fiquei extremamente feliz e percebem que os filhos pagam o preço da loucura dos pais, dos limites dos pais. Então, na medida que nós tivermos sabedoria e saúde para lidar com as questões da vida, nós estaremos liberando os nossos filhos de lidar com questões nossas, que é uma coisa muito comum de acontecer com as crianças, principalmente até os 3 anos de idade, que praticamente eles não têm ego. Então, eles são uma esponja que absorve tudo do nosso campo e materializa, como as minhas filhas me desmamaram por conta da minha exaustão, como essa criança infeccionou o ouvido por conta da intolerância cabal da mãe com aquele pai. E aí o poder de cura de uma mãe é um poder de se curar, quando é um caso de uma questão assim de uma criança. Fora isso, quando a gente se torna adulto, o poder de cura de uma mãe é o poder de um bom conselho, de um bom acolhimento, de uma boa integração da criança, de uma boa orientação daquele adolescente, daquele jovem, daquele adulto. Mas aí a gente não pode culpar os nossos pais, não, tá? Eles vão funcionar, eles podem funcionar como coaches na nossa vida.
E nosso tempo está aí, né? Nossos 21, 22, 23 minutos está aí. Eu sugiro, para quem tiver interesse no tema, que procure o livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, que foi um livro muito bacana que eu li quando as meninas tinham mais ou menos uns 2 anos. Ele tem várias ideias de psicossomática que são muito alinhadas com a nova medicina germânica. E futuramente eu quero conseguir concluir um livro que vai trazer contribuições no sentido de intervenções terapêuticas também, que nós mães podemos fazer com os nossos filhos, terapias simples, sutis e ao mesmo tempo eficientes. Ok, queridas? Um grande beijo a todos, boa noite. Essa live vai ficar nos stories, para quem chegou no final e quiser ouvir. E a gente vai conversar mais, porque esse assunto ainda tem muita coisa para ser colocada, muita ideia para a gente trocar. Beijo, beijo para todos. Até mais.